na verdade, a mentoria, ela não tem a ver com um projeto, diferente do que vocês colocaram, né? Não existe um projeto específico almejando um recurso financeiro. Na verdade, eu sou o projeto. E eu entendi isso quando eu entendi a minha identidade em Deus. Porque é isso que Ele faz com a gente. Ele não dá pra gente um propósito no sentido do que você vai fazer. Ele dá pra gente um propósito de ter um relacionamento com Ele. E a partir dele se desenvolver cada vez a níveis maiores. Então, aquele sentimento de que eu já alcancei tudo o que eu deveria alcançar foi colocado por terra à medida que eu fui entendendo que Deus nos move sempre a lugares mais altos. E que tudo que o mundo diz de que a gente não pode, que isso seria ingratidão, é mentira. Para paralisar, para nos deixar num plano que é um plano de estagnação. E muitas pessoas, essa sua fala também foi a fala de Rebeca e é a fala de muita gente. Eu era uma pessoa extremamente fechada. E as pessoas entendiam que por ser fechada, por ser introspectiva, por ser tímida, eu era metida, eu era insuportável. E enfim, na verdade eu me escondia através disso. Na verdade eu tinha muito baixa autoestima, baixa autoconfiança. Eu não me via como as pessoas me viam. Então, aquela fala, uma das falas da mentoria do tipo de se mostrar, ela foi para mim uma quebra de algemas. Ela foi um processo de cura, porque o tempo todo eu acreditei que eu não poderia me mostrar. E isso tem inúmeras raízes que começam na infância. A questão da perfeição, a questão de você não se sentir confiante. E Deus tem me movido de fato em um processo. Então, eu sou o projeto dele. E tudo que está sendo construído nesse meio tempo são frutos do projeto que Deus tem para mim. E não porque um dia eu me levantei e pensei, eu quero mudar minha carreira. Não, creio. É muito confronto para saia desse lugar onde te colocaram. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que isso. Então eu comecei a perceber que as pessoas não me conheciam por quem eu verdadeiramente era. Ninguém sabia que eu era professora, pesquisadora. Ninguém sabia o que eu tinha feito. Ninguém. Só as pessoas que conviviam comigo. E as pessoas que mais conviviam comigo, que eram os meus familiares, porque eu era muito fechada mesmo, me viam de forma distorcida. Também. E existe uma razão para isso, que está no relacionamento de mãe e filha, e que é muito forte. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas um dia talvez, provavelmente. Mas isso é muito forte. E nesse processo não foi só minha identidade, assim. De fato, para eu falar do projeto, eu tenho que falar disso. Deus foi agindo e desmontando todas as áreas da minha vida. Todas, sem exceção. Saúde. Eu fui, em todas as áreas eu fui no fundo do poço. Eu tive vários diagnósticos mentais, físicos, do nada, assim. Só para vocês terem ideia, todos os meus hormônios foram destruídos. Eu não tinha mais como produzir uma série de coisas. E ele foi tocando em todas as áreas: saúde, casamento, filhos, recursos. Eu tive meses que eu não tinha como pagar as contas. Parece que o dinheiro fez tudo. E ele foi tocando em tudo para que eu pudesse depender dele. Totalmente dele. E à medida que isso foi acontecendo, ele foi me ensinando a ser mulher da forma que ele queria, que ele criou a mulher. E uma das coisas que mais foi forte para mim é que nós estamos sendo criadas, nós mulheres estamos sendo criadas para ocuparmos um lugar que não é nosso, que é o lugar que não foi feito pra gente, que é o lugar do homem. Nós estamos disputando um lugar com os nossos maridos, para quem é casada. Nós estamos
guerreando por lugares que nós fisicamente, biologicamente não fomos preparadas, e é por isso que nós estamos adoecidas, todas nós. A gente quer ocupar um lugar no mercado de trabalho para ganhar dinheiro, e quando na verdade não é esse o nosso lugar. Nosso lugar é um lugar de gerar vida, de nutrir, de amar, de acolher e de ter um propósito, sim, que pode ser profissionalmente, mas não a ponto da gente querer ser mais do que o nosso próprio marido. E nesse processo Deus foi me mostrando de fato pela palavra o que era ser mulher, depois o que era ser esposa, depois o que era ser filha, o que era ser mãe, e como Ele queria que eu fosse com os meus filhos. E nesse processo Ele foi quebrando várias mentiras que vão sendo colocadas pra gente e que nos fazem inclusive querer ser a Mulher Maravilha, que essa síndrome da Mulher Maravilha. Sim. E interessante que as pessoas me viam nessa jornada, apesar de ser muito fechada, muito tímida, era essa imagem que eu passava para os meus alunos, né? De que eu dava conta, de que eu fazia, e de fato dava, e de fato fazia, porque eu aprendi a ter que fazer pela força do meu próprio braço, porque isso que você colocou de que eu sou filha única, mas a minha mãe também não conseguiu enxergar as minhas necessidades, porque eu sempre fui muito autônoma, sempre fui muito independente, então eu sempre fiz. E existe um risco quando você é assim, que as pessoas acham que você não precisa de acolhimento, não precisa de escuta, não precisa de ajuda, e você leva isso pela sua vida. E você começa a fazer custe o que custar, porque você tem a sensação de que se você não fizer, ninguém mais faz. Então você começa a controlar tudo ao seu redor. E isso é um peso muito grande. Isso também é adoecedor, porque a gente começa a não confiar nas pessoas ao nosso redor. Se eu não fizer, ninguém faz. Então, se eu não fizer pelo meu filho, ninguém vai fazer, nem ele mesmo. Se eu não fizer pelo meu marido não faz. A gente começa a roubar o lugar do outro, o direito do outro, a autonomia do outro. E nesse processo, de fato, Deus foi mostrando: eu quero que você seja e mostre para outras mulheres o que é ser a mulher real. Que é uma mulher que é frágil, que tem emoções, que oscila muito durante o tempo, que pode parar. É uma mentira tão grande que a gente é super poderosa que a gente não se permite parar, não se permite assistir uma TV, não se permite ler um livro. Quando a gente faz isso, a gente fala assim: calma aí, tem algo errado, e a culpa bate. Quando você deixa seu filho e seu marido sair e fica em casa sozinha, coisa que eles podem fazer, a gente fala assim: não, tá errado, por que eu não tô lá? A culpa bate. E a gente começa a viver uma vida de culpa, de medo, de sobrecarga. E eu fiquei o tempo todo sendo confrontada: Deus, mas quem sou eu para falar sobre isso? Eu não sou psicóloga, eu não sou um coaching, eu não sou. Ele falou que você é a minha filha, em primeiro lugar. Depois, eu te preparei para estar aqui. E aí, ele me levou numa jornada de entender essa preparação. Eu sou fisioterapeuta, mas eu saí da fisioterapia, eu fui para docência e de repente eu entrei numa universidade totalmente nova que me forjou a ser profissional de saúde, e que mais do que ser profissional de saúde me forjou a olhar para a prevenção e para a promoção de saúde, que é uma coisa que os cursos não fazem hoje. A gente trabalha muito no tratar algo que já está colocado, mas a gente deixa de pensar no que pode ser feito antes disso estar colocado. E nessa faculdade eu dava aula de semiologia, de avaliação clínica, para estudantes que iam para medicina. E por incrível que pareça, eu passei por todas as propedêuticas. Então eu dei aula desde gestação, infância e adolescência, adulto, trabalhador, até idoso. E creio, tinha uma aula que eu falava assim: meu Deus, da onde foi esse conhecimento que eu nunca estudei?
E esse conhecimento não era meu, ele era muito de agregar o conhecimento de todas as pessoas, porque o meu modelo de aula é metodologia ativa. Então, não sou eu que falo, eu escuto o que as pessoas falam, que os meus alunos trazem, e eu utilizo o conhecimento deles para devolver para eles um fechamento acerca de uma ideia. E Deus está me mostrando exatamente isso, de que eu fui sendo preparada, de que eu deveria parar de olhar para as minhas faltas e para aquilo que eu já tinha. E isso a mentoria me ajudou a fazer. Porque eu sempre pensava que não é que é isso, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer coaching, vou ter que fazer nada. Não. O que eu escutava era o que você precisa, você já tem. Então o que precisava acontecer era quebrar o medo de me mostrar. E que as pessoas achavam que, tipo, eu não tinha. E não era, porque eu não me via. Não era, porque eu não conseguia me ver. E aí surgiram alguns projetos a partir desse momento, que foi um deles. E, na verdade, não é que eles surgiram, é que a mentoria quebrou o que impedia eles de nascer. Porque o projeto Eu, Tu, Nós, Eles, ele foi gerado em dezembro de 21. E ele é um projeto que envolve todas as estações da vida e como que essas estações se relacionam. E a base dele é o versículo que fala: uma geração falará a outra geração. Nós podemos romper com aquilo que nós fomos feitas. Nós podemos fazer diferente com os nossos filhos. Então, tudo aquilo que de repente foi projetado, idealizado pra gente e que a gente vem trazendo de geração em geração, perpetuando ao longo do tempo, pode ser interrompido em nós a partir do momento em que a gente se coloca num lugar de seguir princípios e de querer amar e respeitar aqueles com que a gente convive. Então, é um olhar diferente sobre os nossos filhos, não de idealização, mas de entendê-los como seres humanos normais, imperfeitos, e que eles nos entendam, porque muitas vezes a gente quer que o filho seja perfeito porque a gente mostra para ele que nós somos perfeitos, e nós não somos. Nós somos frágeis, nós quebramos, nós choramos, nós temos raiva, nós brigamos com o marido, nós brigamos com o filho, e tá tudo bem. E esse projeto ele fala sobre isso, perpassando por todas as áreas. Então a gente começou com carreira profissional, agora vai ser maternidade, e assim vai. E daí veio o Poder da Mulher Real, que na verdade é um canal de conhecimento sobre quem nós somos. E que às vezes a gente não tem ideia, mesmo sendo da área de saúde. Por exemplo, eu sou da área de saúde, eu trabalhei com gestação na formação, mas eu escolhi fazer um parto cesáreo e depois eu descobri que as minhas escolhas elas foram conduzidas por um processo de violência obstétrica. E que a gente não sabe que, por exemplo, quando o médico fala assim, olha, vamos marcar o seu parto de forma, ele está induzindo a gente a tomar uma decisão que não é nossa. Então, muita coisa a gente não sabe. Eu estou estudando agora, por exemplo, quanto o ciclo menstrual ele influencia na produtividade da mulher. E a gente não sabe. Então, assim, esse canal ele é um canal de conhecimento científico sobre a mulher, mas também de conhecimento bíblico sobre a mulher. Por exemplo, na Bíblia, tem várias personagens que a gente pode refletir sobre os efeitos da maternidade que vieram sobre nós que a gente faz. Mas eu nunca escutei ninguém pregar sobre ele. Por exemplo, Ana e Penina. A gente fala tanto de Ana, mas a gente não fala de Penina. E quantas de nós somos Peninas? E por aí vai. Então, assim, esse canal é sobre isso, é sobre conhecimentos relacionados à mulher e aos comportamentos e relacionamentos da mulher. E existe um outro projeto que já está meio que sendo preparado, que é um devocional para mulheres. Se chama Meu Momento com Deus. Que vai provavelmente seguir o canal do podcast. E é isso. Da onde que surgiu tudo isso, né? Qual é a autoridade que eu,
Tenho no sentido do humano, né, do natural. É que eu sou, além de ser professora, na verdade eu sou pesquisadora no campo da saúde do trabalhador. E aí nessa minha busca para entender qual é a minha autoridade, eu entendi que todas as ocupações que a mulher faz, tudo isso que eu acabei de dizer, são tarefas, que é o que eu estudo. São ocupações. Nós somos um todo. Por isso que eu quis falar depois de você. Nós não somos só Rebeca profissional, Rebeca, né, mãe. Não. Nós somos um todo. Nosso dia se divide entre essas jornadas. E a gente precisa entender e aprender a realizar essas tarefas de forma que a gente possa otimizar o nosso tempo. É tão forte que é sobre Deus, que Ele me tirou até a funcionária para eu aprender a ser dona de casa, que eu nunca tinha aprendido, porque minha mãe falou: dona de casa você não vai ser. E eu precisei romper com isso como forma de ensinar os meus filhos a fazerem tarefas que iam mudar a mente deles. E a gente não entende o quanto que é poderoso o efeito de fazer uma tarefa para um comportamento. O efeito de se ocupar em algo manual para mudar sua quebra de pensamento. Várias vezes eu mudei comportamentos rígidos, engessados desde a infância, porque eu tive que me organizar fazendo coisas na minha casa. Fui quebrando a perfeição, fui quebrando o tempo da conta. Só para você ter ideia, eu vou fechar minha sala. Tiveram dias que eu acordei 2 da manhã para dar conta do que eu tinha que fazer. Até chegar um momento que foi me mostrado que esse era o padrão que eu fazia a vida inteira. Eu estudava de madrugada para dar conta, que é o que ninguém vê, né? Para fazer mestrado e doutorado, tendo 3 filhos, eu precisava abrir mão de algo, e eu abri mão de mim, do meu sono, da minha qualidade de vida, porque eu não queria me mostrar imperfeita. E isso é ser real, isso é ser possível. Nossos sonhos, eles só não acontecem porque a gente quer ser perfeito demais. Quer ter tudo na mão, todo o controle na mão. E aí você falou, e aí eu vou fechar mesmo. Você falou assim: às vezes é um passo de fé. Eu diria, todas as vezes é sobre dar um passo de fé.